Evangelho de Lucas. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 21 até o verso 24. Lucas capítulo 2, nós lemos do 21 até o 24. Diz assim a palavra do Senhor: 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo dele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Até aqui a nossa leitura. Lucas tem nos guiado passo a passo a respeito da história de Jesus, a história do seu ministério, a história da sua vida entre nós. Aqueles 3 anos em que ele exerce o seu ministério entre nós. Na nossa última exposição, 15 dias atrás, nós aprendemos um pouquinho mais sobre o nascimento de Jesus, a visita dos pastores, que era um homem simples. E é interessante porque o relato de Mateus traz a visita dos chamados reis magos, com ofertas exuberantes, mirra, ouro. Lucas fala da visita de pastores, homens pobres, simples, que estavam guardando o rebanho. E essa vai ser uma marca em todo o Evangelho de Lucas. Lucas sempre vai trazer a sua narrativa para um ponto mais onde ele foca a simplicidade, a pobreza, a humildade da vida do Senhor, do ministério e da maneira com que ele ajudou e pregou a sua mensagem naqueles 3 anos. Aqueles homens simples, aqueles pastores, eles não duvidaram das boas notícias que o anjo trazia, do evangelho que o anjo trazia, e nós também aprendemos a respeito daquele louvor que foi cantado por um exército de anjos. E no nosso texto de hoje, Lucas vai nos levar para conhecer um pouco mais sobre a circuncisão desse bebê, chamado Jesus, para o nome maravilhoso do Senhor, e uma vez mais, como é a marca de Lucas, nos levar a refletir sobre a humildade, sobre a pobreza, sobre a vida que o Messias teve entre nós. E é interessante porque esse primeiro registro que Lucas faz da história de Jesus é que ele foi circuncidado. Ao 8º dia, ele é circuncidado. Mas por que isso devia chamar a nossa atenção? Bom, o mais importante aqui é mostrar a obediência do Messias à lei mosaica. Hoje, nós não praticamos a circuncisão. Se a gente for às cartas de Paulo, vamos conhecer o discurso de Paulo, onde ele diz que todas aquelas exigências da lei foram cumpridas em Cristo. E esse é um dos motivos porque o Senhor precisava passar pela circuncisão.
Ele não poderia ser nosso substituto perante a lei se não tivesse cumprido todas as exigências dessa lei. A circuncisão do Senhor, ela era um testemunho público para toda a nação de Israel, de que aquele bebê, aquele homem, ele era judeu, nascido de uma mulher judia, e como Paulo nos fala, lá em Gálatas capítulo 4, ele foi nascido debaixo da lei. Como judeu, deveria cumprir a lei. E se isso não estivesse acontecendo, se isso não acontecesse, ele não poderia ser reconhecido como filho de Davi, ou como aquele que é o descendente de Abraão. Além disso, ele precisava da circuncisão, porque era algo absolutamente necessário para que ele pudesse, quando iniciasse o seu ministério, ser ouvido em Israel como um mestre, como um rabino, né? Como ele era chamado, como um rabi, um mestre, alguém que tinha o dom, o chamado para o ensino. Sem a circuncisão, ele nunca poderia participar de nenhuma reunião dos judeus, ele não poderia entrar na sinagoga, ele não teria direito a nenhuma das ordenanças judaicas. Ele seria visto pelo resto do povo judeu como um homem que tinha abandonado, apostatado da fé. E aqui já existe uma primeira aplicação disso para cada um de nós. O Senhor, ele se submete a uma ordenança que ele não precisava para ele mesmo. Isso vai se repetir também no batismo de Jesus, quando João vai chegar para ele e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor me batize, não que eu batize o Senhor. Mas ele vai dizer: não, no momento, isso aqui é o necessário, que você me batize. Então, o Senhor se submete a uma ordenança essa que ele não precisava para ele. Não havia pecado no Senhor, nunca houve pecado nele. E isso tem que ser para cada um de nós uma lição. Todos os dias, a gente precisa se lembrar disso. Nós precisamos suportar tudo. Ao invés da gente ficar aumentando as agressões que o Evangelho já vem sofrendo. Muitas discussões que são perda de tempo. Olha só o conselho que o apóstolo Paulo vai dar a Tito. Tito, assim como Timóteo, era um jovem pastor, era considerado filho espiritual de Paulo. E lá no capítulo 3 de Tito, Paulo vai dizer assim: evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque estas são inúteis e sem valor. O mesmo apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a sua carta, a sua primeira carta à igreja de Corinto, ele vai dizer lá no capítulo 9, embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora eu não esteja sujeito a essa lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo dessa lei. Quando eu estou com aqueles que não seguem a lei judaica, eu também vivo de modo independente da lei, para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo.
Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Meus irmãos, quantas vezes nós já falamos sobre isso? Qual o testemunho que nós temos dado com as nossas vidas, com as nossas palavras, com as nossas redes sociais, com os nossos relacionamentos, com as nossas famílias? Qual é? Eu digo que eu creio em Deus, embora os próprios demônios também dizem que creem em Deus. Mas eu vivo como alguém que crê em Deus? O segundo ponto que Lucas nos traz nesse texto é o nome que esse menino recebe, Jesus, o nome que foi recebido por ordem do próprio Deus. O texto que a gente leu 15 dias antes diz: deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Nós, quando estudamos sobre a oração, nós acabamos aprendendo um pouco mais sobre a questão do nome e como o nome é algo importante para o judeu. Ele traz um significado. E Jesus significa Salvador. É Mateus quem vai registrar isso, porque fala que ele seria chamado Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse nome, Jesus, em hebraico, é o mesmo nome de Josué. E a escolha que esse nome traz, ela também precisa ensinar algumas coisas interessantes a nós. O Filho de Deus, ele desce do céu, ele não desce somente para ser o nosso Salvador. Ele vai descer também para ser o nosso Rei, para ser o nosso profeta, o nosso sacerdote, para ser o juiz de toda a raça humana que caiu. E se ele, o Senhor Jesus, reivindicasse só um desses títulos todos que eu comentei aqui, ele teria reivindicado aquilo que é dele por direito. Se a palavra dele falasse que ele queria ser conhecido e lembrado como o juiz, assim ele teria todo o direito de fazer. Mas ele não leva isso em conta, embora ele seja, sim, rei, profeta, sacerdote, ele é o legislador, ele é o juiz, ele é o executor de todas as coisas. Mas ele escolhe para ele um nome que fala da sua misericórdia, vai falar da sua graça, do socorro que ele traz, da libertação que ele traz ao mundo totalmente perdido. E isso significa que ele queria ser conhecido primariamente como Salvador, como alguém que salva, como alguém que liberta o seu povo. E aqui tem uma segunda aplicação para nós. E essa pergunta que eu faço a cada um de nós, eu faço a mim mesmo. Ela é uma pergunta individual. O quanto eu conheço do Filho de Deus? Será que ele é o meu Jesus? Ou seja, o meu
Salvador? E essa é uma pergunta que vai mexer diretamente com a questão da nossa salvação. Se nós formos por aí e perguntarmos, ou então nós mesmos podemos dizer que nós conhecemos Ele porque Ele realizou grandes milagres e grandes sinais, e é verdade. A gente pode dizer que Ele foi um grande mestre, alguém que ensinou com uma autoridade que nunca existiu antes. Mas você conhece Ele só dessa maneira? Você se contenta em conhecer Jesus só dessa maneira? Nós não devemos nos contentar em conhecê-lo como aquele que é o próprio Deus, nós não devemos nos contentar em conhecê-lo como aquele que um dia vai julgar o mundo. Todos, sem exceção nenhuma, vão conhecê-lo dessa maneira. Você se lembra? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Vai chegar um momento onde todos vão conhecer e reconhecer Jesus Cristo dessa maneira. Ele é o próprio Deus. Ele julgará o mundo. Mas nós precisamos ter a certeza de que nós, os crentes, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que falam eu creio nele e na sua obra, nós temos que ter a certeza que conhecemos Jesus Cristo por experiência. E já falei isso na semana passada. Porque eu preciso conhecê-lo como aquele que me libertou da culpa e do poder do pecado. Conhecê-lo como aquele que me salvou da escravidão de Satanás. É algo pessoal. É um encontro, é uma experiência que acontece com cada um de nós. É um momento onde nós somos confrontados com o nosso pecado, com a nossa sujeira, onde nós nos desesperamos e onde vemos a luz dele oferecendo a sua mão, oferecendo o seu perdão. E aí sentimos uma paz que não tem explicação. E a partir daí a gente consegue dizer que ele é o meu amigo. Ele é aquele que me deu vida quando eu estava morto. Ele me libertou quando eu era prisioneiro. O nome de Jesus é realmente muito precioso para todos aqueles que são verdadeiros crentes. Salomão vai dizer lá em Cântico dos Cânticos, no capítulo 1, como perfume derramado é o seu nome. Esse é o nome que nos restaura quando a gente está quebrado. É esse nome que vai nos confortar quando a gente está abatido. Na doença, é esse nome que vai afofar o nosso travesseiro. E é esse nome que na hora da nossa morte vai nos sustentar. E é o autor de Provérbios que vai dizer: torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ela e está seguro. Finalmente, o último detalhe que Lucas chama a nossa atenção nesse texto de hoje é aquela condição pobre e humilde de Maria, a mãe do Senhor. E isso pode não ser muito claro, muito evidente à primeira vista. Não é à toa que o Breda fez para nós a leitura de Levítico 12, para que isso fique um pouco mais claro para nós. Porque ali em Levítico 12 é ensinado que a oferta que é feita por Maria é aquela oferta que era determinada aos pobres.
Porque haviam duas necessidades ali, se você prestar atenção no texto de Lucas, ele menciona as duas. Primeiro, Jesus era um primogênito, era o primeiro filho homem. E dessa maneira, ele precisava ser resgatado. Esse é o termo que Levítico vai usar, esse é o termo que Êxodo também vai usar. Se você se lembra lá da lei antiga, todo primeiro macho, seja filho ou seja de animal, ele precisava ser resgatado. Porque era uma lembrança de que na saída do povo do Egito, o Senhor feriu e matou todos os primogênitos, sejam os humanos, sejam os de animais. Então, aquilo era uma marca e uma ordenança de Deus. Olha, nasceu um primogênito, é macho, se for animal, ele pode ser resgatado. Se ele não conseguir ser resgatado, ele tem que ser sacrificado. E os filhos, todos devem ser resgatados. Como primeiro filho homem, é levado uma oferta ao templo para resgatar aquele filho. E a segunda oferta que Maria faz é pela sua purificação. Lucas vai falar assim: chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. E aí ele vai dizer: e os seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. E aí, em Levítico 12, está essa segunda oferta, a oferta de purificação. Maria teve um filho, ficou 33 dias cerimonialmente impura, depois passa aquele tempo e ela precisa apresentar uma oferta pela sua purificação. E a oferta deveria ser um cordeiro. E no finalzinho do texto, ali a partir no próprio verso 8 de Levítico 12, diz: se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então a mulher trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Ou seja, quando Maria chega lá, entra na fila, chega a sua vez, o sacerdote pergunta a ela o que ela veio fazer ali, ela explica o que ela veio fazer e ela entrega a oferta dela. Aquela oferta era uma declaração pública de que ela era uma mulher pobre. Todos os sacerdotes, todo o povo estava ali, todos viam isso. E fica bem claro que a pobreza foi a escolha do Senhor. Desde os seus primeiros dias nessa terra, toda a sua vida, como bebê, ele recebe alimento e cuidados de uma mulher pobre, ele vai passar os primeiros 30 anos da sua vida debaixo do teto de um homem pobre. Ele enfrentou todos os problemas que uma família pobre e numerosa deveria enfrentar ou poderia enfrentar. E aqui vem a última aplicação para cada um de nós. Mas a gente precisa ser encorajado por esses fatos e pela lembrança da escolha do Senhor por uma vida pobre, pela busca dos pobres. E esse encorajamento, essa leitura, essa lembrança, com certeza vai ajudar a gente a deixar de lado toda murmuração, toda reclamação. Comento sempre em casa e comento aqui também. Café está bom? Está excelente. Ruim é não ter café. Ruim é não ter comida. A comida está sempre excelente. Ruim é não ter roupa, ruim é não ter casa. Ruim é não ter igreja, ruim é não ter amigos. Ruim é não ser parte da família do Senhor. O fato de que Jesus nasce de uma mulher pobre
e vive entre os pobres por toda a sua vida aqui nessa terra, silencia aquele argumento de que o cristianismo não é para pobres. Isso é uma mentira. Isso deve lembrar a gente que em todas as nossas orações, o nosso mediador, aquele que intercede por nós junto ao Pai, ele sabe, por experiência, o que é a pobreza. E ele conhece, por experiência, os corações de cada um de nós. É Paulo que vem lembrar a gente, mais uma vez, quando ele escreve à igreja de Corinto, na sua segunda carta, ele fala: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, no meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E nós já comentamos isso aqui. Nós somos ricos. Além dos exemplos que eu dei agora, somos ricos porque nós somos perdoados. Eu coloquei ontem no grupo, ontem à noite, uma música antiga, mas muito linda do Estênio Márcios, chamada O Sonho, em que ele conta uma historinha linda, em que ele diz que ele sonhou que ele havia morrido, que ele chegava na porta do céu e que ele dizia que ele queria entrar, porque ali era o lugar dele. E o anjo que o recebe diz: estranho, não encontro o seu nome aqui nos nossos registros. E ele fala: olha, procure naquele livro antigo, escrito antes que houvesse mundo. E daqui a pouco alguém chega e entrega ao anjo uma lista, deve ser tipo desenho animado, aquela lista que se desenrola, a lista que ele conta que é de todas os pecados que ele cometeu, todas as leis do Senhor que ele quebrou. E que o anjo pergunta a ele: foi assim que você viveu? E ele diz: sim. E se foi assim que você viveu, como que você tem coragem de vir bater nessa porta? E ele fala: olha no final dessa lista. E ele pergunta se o anjo reconhece a letra. E o anjo sorri para ele e fala: é verdade, o rei escreveu perdoado. Somos ricos porque nós fomos perdoados. Somos ricos porque nós fomos libertos da escravidão do pecado. Pecamos ainda, é verdade. Mas antes, a única coisa que nós sabíamos fazer era pecar. Nós não conseguíamos fazer nada de bom. Hoje temos a escolha, porque fomos alcançados pelo Espírito Santo, podemos fazer o que é bom. Ainda pecamos. Somos ricos porque nós somos amigos de Deus. É o sacrifício de Jesus que resolve o problema da inimizade. Adão e Eva pecaram e são expulsos do jardim, porque não podiam mais ficar na presença do Senhor. Se tornaram inimigos de Deus. E agora Jesus, com a sua cruz, nos faz amigos de Deus novamente. Nós vamos ser trazidos de volta ao jardim. Somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, e da mesma forma, herdeiros junto com Ele, porque todas as promessas que o Pai faz ao Filho, elas também são nossas. Nós vamos receber as mesmas heranças, com os mesmos direitos. E, finalmente, lá no finalzinho, Apocalipse 21 e 22, ali diz que nós seremos convidados para as bodas do Cordeiro. Ali é o local onde nós celebraremos para sempre com Ele. Então nós somos ricos. Que essa mensagem, ela
permaneça no nosso coração. Que ao retornar a esse texto de Lucas, quando passarmos por ali, nos lembremos da circuncisão, nos lembremos do nome do Senhor, nos lembremos da vida pobre e humilde da família dele, da sua infância, do que ele viveu. E ao longo de todo o livro de Lucas, a gente vai acompanhar a busca dele exatamente em ajudar essas pessoas. O ministério dele teve um foco muito grande e essa é a linha que Lucas nos traz a respeito do ministério de Jesus. Amém? Amém. Fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Palavra essa que é santa, que é perfeita, palavra que muda o nosso coração. Como o nosso Senhor Jesus nos contou, que o nosso coração, Pai, seja terra fértil, que a palavra que é semeada, que ela não caia entre os espinhos, que essa palavra não caia em solo pedregoso, que essa palavra não seja esquecida, perdida, mas que essa palavra possa ser vivida, Pai. Que nós nos lembremos de que somos muito abençoados, de que as circunstâncias que a gente vive nesse mundo, Pai, não nos definem. Somos definidos como filhos teus, como cristãos, pequenos cristos, aqueles que seguem o Senhor Jesus, seguem a sua lei, o seu mandamento, a sua vida. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, abençoa, Senhor, os nossos trabalhos, que nós possamos ser reconhecidos como pequenos cristos em todos os lugares, nas reuniões com as nossas famílias, no nosso dia a dia com os nossos filhos e nossos esposos e esposas, nosso trabalho, em todos os lugares, Pai, que possa brilhar a luz do Teu Evangelho. Te agradecemos, Senhor, porque estamos sendo chamados, estamos ouvindo a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque temos uma comunidade, uma congregação que se preocupa com cada um de nós, Pai. Nos leva, Senhor, em paz às nossas casas. Nos dá, Senhor, dias abençoados na Tua presença. Nos dá, Senhor, força para que pratiquemos aquelas disciplinas, Pai. A disciplina da leitura da Tua palavra, da meditação na Tua palavra e da oração, para que estejamos sempre perto de Ti, Pai. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.